Outubro de 1517 iniciava no mundo um movimento que iria fazer toda a diferença para a história da humanidade. Início da Reforma Protestante. Esse mês de outubro, o programa Vivendo a Palavra vai dedicar-se a receber aqui entrevistados que falarão para nós sobre a Reforma Protestante, a sua influência, os fatos que levaram ao início deste movimento. E a gente espera então nesse mês de outubro falar um pouco desse momento histórico tão importante e também ser edificado por meio da vida desses homens, grandes homens de Deus, que foram usados no passado, com significativa relevância também no presente. Para nós falarmos então, iniciarmos e buscando entender o que foi a Reforma Protestante, nós estamos recebendo aqui o pastor Alexandre. O pastor Alexandre é historiador, pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra, é o nosso convidado para falar aí o que foi a Reforma Protestante. Pastor, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Obrigado, Jonatas. Né? A gente já se conhece de algum tempo, mas não tão pessoalmente, né? Tão formalmente assim, ou tão pessoalmente como agora. É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco da Reforma, né? Esse tema tão importante, tão oportuno, tão moderno, né? Você falou aí que o marco da Reforma é outubro de 1517 e nós estamos aí às vésperas de completar 500 anos da Reforma e nada melhor do que honrar todo esse esforço realizado durante a Reforma Protestante do que falar sobre ela e entender como isso pode, de alguma maneira, ajudar a igreja de hoje, né? Pastor, falando então desse início da Reforma, de fato a Reforma começa em 1517? Jonatas, a Reforma, ela tem o seu marco inicial, ou vamos dizer assim, a ruptura, né, do cristianismo ocidental, porque a Igreja Católica ela já estava dividida desde 1554, quando aconteceu o grande cisma, dividindo a Igreja Católica em duas, a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, com sede em Roma. Né? Que não eram os mesmos motivos que levaram necessariamente ao não. século XVI. Foram motivos diferentes, muitos deles relacionados a brigas de poder dentro da igreja, sobretudo pelo domínio da cristandade. Né? Roma, desde muito cedo, assumiu essa posição de ter a primazia sobre o cristianismo, mas o cristianismo do Oriente, ele seguiu a sua própria vertente, ele seguiu as suas próprias crenças, em alguns momentos muito parecidos com o catolicismo romano, mas que tinham as suas diferenças, e essas crises, e durante um período, e aí mais ou menos de 300, 400 anos, crises aconteceram e culminaram com a divisão da igreja em 1054, em torno de disputas, né, sobretudo por causa de uma fórmula teológica, que é a forma filioque, que foi acrescentada ao credo de Niceno, né, que dizia que o Espírito ele procede tanto do Pai quanto do Filho. E os teólogos da Igreja Oriental não aceitavam, diziam que o Espírito procedia apenas do Pai. Né? Então, a partir disso aí, acontece uma ruptura, que tem outros fatores, evidentemente, muito mais complexos do que somente uma explicação teológica. Mas a Reforma, então, ela acontece e esse novo ramo do cristianismo ocidental, que é o protestantismo, ele vai estar associado realmente com os movimentos que acontecem com Lutero a partir de 1517. Mas as ideias da Reforma, elas já estavam borbulhando há algum tempo. Né? Quando nós falamos da Reforma, nós temos que olhar para o período que antecede. E o período que antecede, mais ou menos ali 200, 300 anos, de 1300 a 1500, que é o fim da Idade Média, conhecido como Baixa Idade Média, nós podemos encontrar todas as ideias da Reforma já sendo ali projetadas. Né? E não apenas as ideias, mas todo o contexto que leva à Reforma pode ser encontrado ali naquele momento. Né? Então, é um momento chamado dos pré-reformadores. Isso, né? Nós gostamos de falar sobre a pré-reforma, né? Que são os antecessores do movimento reformado. Então, vários fatores contribuíram para que a reforma eclodisse em 1517. Vários desenvolvimentos teológicos, sociais e políticos, também culturais, contribuíram para que a reforma pudesse ter
o seu sucesso a partir de 1517. Agora, então, os ideais de uma nova igreja, se não como instituição, mas de uma nova postura da igreja, já estavam, então, desde 1300, mas as condições vão ser favoráveis em 1517. Em 1517. Quais condições são essas? Então, esse contexto positivo que vai favorecer para a reforma acontecer? Para a gente entender o sucesso, né, e a afirmação da reforma, nós temos que voltar a esse período que eu indiquei, né? A igreja da Baixa Idade Média, portanto a igreja católica medieval depois de 1300, ela havia se tornado uma monarquia que rivalizava com as demais monarquias da Europa, sobretudo com a França e com a Inglaterra. O Papa Bonifácio, ele exigiu, sobretudo dos reis franceses e ingleses, mas de todo o império como um todo, né, de toda a cristandade como um todo, melhor dizendo, a lealdade exclusiva e submissão à igreja. Não era só uma questão da igreja como religião, mas como força política. Exatamente. Havia alguns embates muito sérios nesse momento. Então o Papa ele exige, ele impõe sobre os reis seculares a sua primazia, dizendo que os reis deveriam se submeter ao Papa, deveriam se submeter à igreja. E controlando também, inclusive, né, as decisões desses reis, sobretudo no campo religioso, dizendo que nenhuma decisão poderia ser tomada sem que o Papa fosse consultado, né? Nenhum bispo, nenhum sacerdote poderiam ser julgados ou demitidos de seus cargos sem que o Papa fosse consultado nessas questões. O rei da França, né, Felipe IV, ele vai se colocar contra essa postura do Papa e ele então resolve tomar algumas atitudes que vão ser entendidas pelo Papa Bonifácio como sendo desrespeitosas e que vão culminar na excomunhão de Felipe pelo Papa, né, nesse período. Mas só que pouco tempo depois o Papa morre e aí gera uma crise dentro da igreja, porque ele vai ser sucedido, né, por Bonifácio, e Bonifácio XI ele morre depois de um ano. E aí cria-se uma crise dentro da igreja, porque assume Clemente V, e Clemente V, que era francês, resolve mudar o centro de poder da igreja de Roma, que antes e durante muito tempo foi Roma, da igreja católica, e muda para o sudeste da França, que é em Avignon. Isso nós estamos falando mais ou menos que ano? Nós estamos falando aí no final de 1300 e início de 1400, né? Então, a partir desse momento, a igreja ela muda o seu centro de poder da Itália para a França. E durante 6 papados, né, começando por Clemente, a igreja ela passa a ser dirigida de Avignon, na França, e por papas que são franceses. O que causou muito constrangimento aos romanos, né, aos italianos, porque durante muito tempo a igreja teve a sua sede ali. Tá? E esse período foi depois denominado pelos teólogos católicos de o cativeiro babilônio da igreja católica, né? Que foi o período justamente fora de Roma, que a igreja esteve fora de Roma. Depois desse período, então, morre, né, o Papa, e os romanos então tomam a direção no sentido de trazer de novo o papado para Roma. E aí Urbano VI, ele tem essa missão e ele volta para Roma e estabelece novamente o papado ali. Só que por questões políticas, Urbano VI ele não agrada a igreja, a cúria romana, e ele então é deposto e um novo papa vai assumir, né? E esse novo papa volta para Avignon. E aí fica um impasse dentro da igreja, porque a igreja agora tem 2 papas, um na França e outro na Itália, né? E a cristandade fica dividida. Quem tem as chaves da igreja? O Papa da França ou o Papa da Itália? A quem nós devemos recorrer em matéria de religião, né? Então, nesse momento conturbado da igreja, a lealdade dos católicos ela fica dividida. E há uma fragilização da própria igreja. Sim, há uma fragilização da igreja e uma crise de autoridade, porque ninguém sabe a quem recorrer.
né? Qual é o Papa que está falando a verdade? A quem nós devemos obedecer? A quem nós devemos ouvir? E somado a isso, já de algum tempo, vozes haviam falado sobre a crise moral que circundava a igreja, né? Além dessa crise de autoridade, havia uma crise moral, uma decadência moral muito acentuada. Padres, né, monges e sacerdotes que não tinham, que não ligavam para a vida espiritual, que viviam de maneira abertamente pecaminosa, né? Isso agora já se aproximando muito mais do tempo de Lutero. Sim, sim, muito. Mas que nesse período que nós estamos falando, ainda no século XV, né, de 1400 em diante, que já começava a despontar dentro da igreja, as pessoas começam a perceber isso com mais clareza, né? Então você tem uma crise de autoridade e uma crise moral dentro da igreja que faz com que as pessoas clamem por uma autoridade. Elas querem ouvir a voz de Deus, mas elas não sabem de onde essa voz está vindo. Então esse é o primeiro fator que vai contribuir para o surgimento da reforma, essa crise de autoridade. Um outro fator que vai levar, inevitavelmente, ao desenvolvimento das ideias da reforma é justamente o descontentamento de alguns teólogos com a situação que eles estão percebendo dentro da igreja. Não só essa crise de identidade da igreja, porque o papado está dividido e a moralidade ela é cada vez mais decadente, mas também porque eles começam a questionar algumas doutrinas que são essenciais ao pensamento católico, sobretudo, né, a primazia do Papa nas questões de fé, nas questões de religião. E alguns homens como John Wycliffe e John Hus depois, eles vão questionar a primazia do Papa, né, dizendo, por exemplo, que o John Wycliffe vai dizer que a igreja ela é a comunhão dos santos, que tem em Cristo o seu cabeça. E a igreja, durante bastante tempo, dizia que o cabeça da igreja era o Papa, né? Então, essa crença de Wycliffe, que vai se espalhar por outros lugares também, ela vai soar como uma ofensa direta ao Papa. E pela primeira vez você tem aí, né, uma crítica bem organizada contra a autoridade papal. E o Wycliffe, ele precisa tirar o Papa como autoridade suprema e ele precisa colocar outra no lugar. E até então, as opções que se tinham eram o Papa e a tradição. A Bíblia era uma das opções, mas ela sempre ficava em segundo ou terceiro plano. E o Wycliffe, ele então vai resgatar um pensamento que vai ser muito caro à reforma de Lutero, que é a Bíblia como autoridade suprema dentro da igreja. Então você tem uma crise espiritual dentro da igreja, uma crise de autoridade, e agora você tem vozes dentro da própria igreja. Afinal de contas, o John Wycliffe, ele era um teólogo, professor da Universidade de Oxford, que organiza um ataque contra a igreja. Ele vai dizer no final de sua vida que o Papa é o próprio anticristo por causa de suas ações. Né? O Wycliffe, ele começa já a fazer a tradução da Bíblia para o inglês, né? Para a língua Exatamente. inglesa, né? E ele tem essa noção justamente porque na sua teologia a Bíblia é a fonte de autoridade, né? Então a igreja precisa da Bíblia. E nesse sentido então ele vai propor, né, um grupo de tradutores da Bíblia do latim para o inglês, para que as pessoas tenham condições de conhecer a Escritura, né? O que também vai ser depois adotado por Lutero e outros reformadores. O que muda do tempo de Hus, de Wycliffe, para o tempo de Lutero, para que com Lutero a coisa tivesse seguido melhor? O cenário, mais especificamente do tempo de Lutero, né? O que Lutero teve que Wycliffe e Hus não tiveram? Uhum. Olha, essa pergunta ela é interessante. E eu comparo essa situação da seguinte forma. John Hus, John Wycliffe e outros também, porque a gente centraliza nessas figuras que são mais importantes. No entanto, há outros que contribuíram também igualmente com o surgimento da reforma. Os humanistas, né, renascentistas, também vão oferecer a sua contribuição, sobretudo quando eles levantam o lema de retorno às fontes originais, né? Eles queriam que toda a cultura pudesse retornar
ao passado, né, sobretudo ao paganismo greco-romano. E dentro dessa bandeira, muitos reformadores entenderam a necessidade de voltar para a igreja do começo, a igreja como encontrada no texto do Novo Testamento, a igreja primitiva. Então esses homens também deram a sua parcela de contribuição para a causa da reforma. Havia um pensamento filosófico por trás, sim, também que contribuiu. Um pensamento filosófico, educacional, que vai contribuir para que isso aconteça. Mas a sua pergunta é, o que eles tiveram que Lutero, ou melhor, o que Lutero teve que eles não tiveram. Então eu digo que Hus, o Cliff, né, primeiro o Cliff, depois o Hus, eles foram aqueles que entraram na mata, né? Eles entraram na mata e foram abrindo um caminho, tá? E quando você tem esse trabalho pioneiro, desbravador, de iniciar, né, uma estrada, de abrir um caminho, você muitas vezes não se aproveita, você não colhe os louros, né, os resultados desse trabalho. A sua contribuição está, naquele primeiro momento, em abrir a fileira, né, e abrir um caminho para que outros venham passar. Então eu entendo que esses homens, eles pavimentaram esse caminho para que a reforma de Lutero, né, pudesse ter o sucesso que teve. Nós não podemos pensar tão somente que ideias teológicas contribuíram para a teologia, para a eclosão da reforma. O ambiente espiritual também foi um fator importante para que a reforma tivesse sucesso. Afinal de contas, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, quando acontece a reforma, o clima espiritual era um clima devastador. A igreja explorou muito a questão da morte, né? E para que a própria pregação das indulgências pudesse ter sucesso, a igreja explorou a necessidade da morte e do julgamento, né? E ela colocou um peso muito grande sobre as pessoas, dizendo que elas iam morrer e que elas iam se deparar com um Deus severo. O próprio Lutero, ele é um exemplo desse período, né? Lutero, ele lutou, antes de descobrir a doutrina da justificação pela fé, com essa ideia de um Deus punitivo, de um Deus severo, um Deus que odiava o pecador e que tinha prazer de mandar os homens para o inferno. Porque essa era a pregação da igreja nesse período. Então os homens viviam debaixo do medo da morte, né? E a morte estava presente na vida das pessoas. A peste negra, do final da Idade Média, matou 1/3 da população europeia daquele período, né? Então a morte era algo constante. E os homens viviam nessa crise, né, aprofundada pela igreja, e eles queriam uma resposta para isso. E a reforma, ela vai produzir uma resposta. Há um historiador francês, Jean Delamure, e ele vai dizer que a reforma, ela atendeu bem aos anseios do homem daquele período. E a partir disso, a reforma consegue o sucesso que teve. Então, esses homens, o Cliff, Hus, eles pavimentaram o caminho. Mas Lutero também encontrou uma população, um homem, que também estava sedento. Por esta Muitos ideia. vão dizer que a reforma não foi meramente religiosa. Aliás, vão dizer que a questão religiosa em si, a fé, não é o grande ponto que impulsionou a reforma, mas sim as questões políticas e econômicas. É correto dizer isso? É correto afirmar que a questão da fé era uma questão secundária? Jonatas, esse é o pensamento marxista, né? Isso se deve muito em parte a uma tradição de historiadores que seguiram as ideias de Marx e que viram a reforma apenas como um movimento econômico, ou as causas da reforma com base na questão econômica. E aí eles entenderam a reforma como uma luta de classes entre a nova burguesia e o sistema feudal que estava agonizando, né? Então, a partir desse entendimento, eles construíram toda uma narrativa e entenderam a reforma pelo viés econômico e alguns até pelo viés político. Isso hoje já não é mais aceito, né? Muitos historiadores, muitos estudiosos da reforma vão entender que a reforma é um movimento proeminentemente religioso,
foram as ideias religiosas que levaram Lutero a essa ruptura com a igreja, mas é claro, houve também desdobramentos no campo social, no campo econômico, no campo político. A facilidade de anexar ou de ligar a reforma às causas econômicas se dá porque nesse momento em que a reforma surge, há também um movimento de organização na Europa dos estados modernos, né? Então a Inglaterra está passando por esse momento, a própria França, a Alemanha. Dizer que na soberania de Deus, ele conduziu todo um cenário que envolvia tanto as crises da própria igreja, como também as questões políticas e econômicas, para fazer ali então essa mudança espiritual do povo. Sem sombra de dúvida. Deus foi soberano nessa questão, como é, obviamente, em todas as outras, né? Sim. Pastor, para a gente encerrar aqui, nos nossos dias, olhando um pouco porque a história sempre vai servir para isso, né? O passado vai nos ajudar a enxergar e entender bem o presente, é o que dizem, né? A gente pode, a partir do passado, olhar para a nossa realidade atual e ver uma necessidade de reforma também nos nossos dias? Sem dúvida, né? Existem elementos do passado que são presentes hoje? A ideia não é reprisar a reforma, né? Mas resgatar os valores e os ideais que foram caros a Lutero e a tantos outros que militaram para o surgimento da reforma. E tem um lema, né, que é Igreja Reformada sempre se reformando, né? Foi um lema trazido pela reforma, que muitas pessoas entendem isso como se a igreja necessitasse de inovações, quando na verdade a igreja precisa voltar sempre às suas origens. E a origem da reforma ela começa com a Bíblia. Então a igreja ela precisa voltar para a Bíblia. E eu entendo, olhando, né, o presente e olhando o passado, fazendo aqui uma projeção também para o futuro, né, eu vejo que em alguns momentos a realidade que nós vivemos hoje ela é semelhante à realidade vivida por Lutero. A grande crise de Lutero tinha a ver com a salvação, né? A igreja havia tornado a salvação dependente da igreja com a participação do homem, né? Então o homem ele precisava praticar boas obras, e as indulgências tiveram um papel nesse sentido, porque você podia garantir o perdão comprando as indulgências. Não muda muita coisa, né? Nós temos um tipo de cristianismo hoje que promete bênçãos, promete satisfação pessoal, promete paz com Deus por meio de indulgências. Né? Então, de uma certa maneira, o homem de hoje também corre atrás da mesma coisa que os homens da época de Lutero corriam, e a igreja oferece as mesmas respostas, as mesmas soluções que a igreja daquele período apontavam. Então, Lutero e a reforma se tornam atuais, mostrando que o homem não pode salvar a si mesmo, que o homem ele não pode salvar a si mesmo a partir das boas obras que ele realiza, mas ele é inteiramente e absolutamente dependente da graça de Deus para a salvação. Que a obra de Cristo é o fundamento para que ele seja aceito diante de Deus, e não aquilo que ele faz, não é uma espécie de barganha com Deus. Então, nesse sentido, o pensamento da reforma ele é atual, e resgatá-lo seria interessante para a igreja de hoje, importante para a igreja de hoje, porque a partir disso nós resgatamos o ensinamento bíblico do apóstolo Paulo, de que a salvação não depende de nós, mas é por meio da graça, né, na fé da obra de Cristo. Então, esse cenário é o mesmo, né? A mesma crise espiritual que era identificada nos dias de Lutero, ela também pode ser vista. As pessoas elas estão querendo ouvir sobre religião, mas há tanta tradição humana nesse meio, né? Há tantos ensinamentos que são contrários às escrituras, alguns derivados da sociologia, da psicologia, da própria filosofia, que a voz da reforma precisa ser ouvida, e ela tem sido ouvida nesse sentido, né? Tem havido um crescente interesse pelo pensamento da reforma, e a igreja ela faz bem em ouvir esse barulho que tem sido produzido já desde Lutero, né? Eu acho que isso é extremamente importante para a vitalidade da igreja, para a gente recuperar essa vitalidade, porque a partir de Lutero
essa vitalidade ela foi recuperada dentro da igreja. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Deus te abençoe grandemente. Nós voltamos já já, seguindo aí o nosso programa, Ok. Vivendo a Palavra. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Alguns poucos, influenciados pelo viés marxista, podem dizer que a Reforma Protestante foi um movimento político, econômico e pouco religioso. Mas quando olhamos para os resultados da Reforma, quando vemos as excelentes obras teológicas produzidas por aqueles homens, vidas sendo convertidas, nações se rendendo a Cristo, pessoas abandonando seus vícios, mudando o comportamento, não nos resta dúvida de que a Reforma foi não apenas um evento religioso, mas também uma agenda de Deus para mudar e preservar sua igreja. E esta condução divina na história se justifica por um pequeno, mas importantíssimo detalhe. Deus é o Senhor da igreja. Os homens podem comandar as instituições, podem pervertê-las, corrompê-las, como aconteceu com a Igreja Católica Romana, mas Deus sempre vai trazer a solução para estes desvios, e a Reforma Protestante foi uma destas soluções que o Senhor nosso Deus usou para um povo que carecia de esperança. A igreja tem apenas um dono, Jesus. Devemos orar para que as atuais lideranças das igrejas cristãs se curvem ante a este dono, ante ao Senhor da igreja. Pedir a Deus que esta liderança seja sempre fiel às Escrituras, pregue tão somente Cristo e a sua graça, e para que vivam totalmente para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.